Sabe aquela sensação de conhecer alguém e sentir que finalmente encontrou seu parceiro de crime? Alguém que não só entende sua loucura, mas quer participar dela? É exatamente isso que acontece quando Áries encontra Sagitário. E olha, eu não estou exagerando quando digo que essa pode ser uma das combinações mais explosivas, intensas e absolutamente viciantes do zodíaco inteiro. Hoje vamos mergulhar fundo, e quando eu digo fundo, é fundo mesmo, nessa dupla que nasceu para conquistar o mundo juntos. E não, isso não vai ser mais daquelas coisas superficiais que você encontra por aí, dizendo: "Ah, os dois são de fogo, combinam." Não, a gente vai destrinchar cada camada dessa conexão, desde o que faz eles se atraírem instantaneamente, até aquilo que ninguém te conta sobre os desafios reais que esse casal enfrenta. Porque sim, tem desafios, e são grandes, mas quando funciona, meu amigo, quando funciona, é de tirar o fôlego. Áries e Sagitário. O carneiro impulsivo e o arqueiro filosófico. O guerreiro e o aventureiro. A ação pura e a visão expandida. Você deve estar pensando: dois signos tão intensos assim não vão se matar? E a resposta é: depende. Depende muito. E é exatamente por isso que você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Porque o que eu vou te mostrar aqui pode ser a diferença entre o relacionamento mais incrível da sua vida e uma verdadeira zona de guerra. Vamos começar pelo básico que todo mundo ignora. O que realmente faz duas pessoas ficarem juntas a longo prazo não é só atração física. É ter interesses alinhados. É querer coisas parecidas da vida. É olhar para o futuro e ver destinos que podem se entrelaçar. E quando a gente fala de Áries com Sagitário, estamos falando de um alinhamento quase perfeito de propósitos. Áries é movido por conquista. Eles precisam de desafios, de metas, de coisas para vencer. Acordam todo dia querendo ser melhores que ontem, querendo provar seu valor, querendo deixar sua marca. Não é sobre ego vazio, é sobre uma necessidade visceral de sentir que estão vivendo de verdade, não apenas existindo. Sagitário? Sagitário é movido por significado. Eles precisam entender o porquê das coisas. Precisam de propósito, de uma filosofia que guie suas ações. Querem explorar, expandir, descobrir verdades. Agora pensa comigo. O que acontece quando você junta alguém que quer conquistar com alguém que quer explorar? Você tem uma dupla que não vai ficar sentada no sofá reclamando da vida. Você tem dois motores de alta potência trabalhando na mesma direção. Áries traz a iniciativa, aquela coragem de começar, mesmo sem saber exatamente como vai terminar. Sagitário traz a visão, aquela capacidade de enxergar o panorama completo e encontrar sentido nas coisas. Eles compartilham um amor profundo por liberdade. Nenhum dos dois nasceu para viver uma vida medíocre, cheia de regras sem sentido e rotinas que matam a alma. Ambos querem aventura, querem movimento, querem sentir que cada dia é uma nova oportunidade de experiência. E quando dois espíritos assim se encontram, a tendência não é se limitarem mutuamente, é se impulsionarem para voos cada vez mais altos. Mas tem um detalhe crucial aqui que pouca gente percebe. Esses interesses compartilhados só funcionam de verdade quando ambos respeitam o ritmo um do outro. Áries é velocidade pura, quer tudo para ontem. Sagitário é mais estratégico, quer entender antes de agir. Se Áries consegue dar um pouco de espaço para Sagitário pensar, e se Sagitário consegue acompanhar um pouco da urgência de Áries, aí sim você tem uma sinergia perfeita. Se não, Áries vai achar Sagitário enrolado demais, e Sagitário vai achar Áries impulsivo demais. Sabe,
O que é fascinante nessa combinação? A capacidade que eles têm de serem genuinamente amigos antes de qualquer coisa. E quando eu digo amigos, não é aquela amizade superficial de curtir as mesmas coisas. É aquela amizade de respeito mútuo profundo, de admiração real, de querer ver o outro vencer. Existe uma dinâmica de controle aqui que é super interessante. Áries tem aquela energia de liderança natural. Eles tomam frente, decidem rápido, assumem o comando sem nem perceber. É instintivo. Já Sagitário tem uma independência feroz. Eles não seguem ninguém cegamente. Mas aqui está o pulo do gato. Sagitário não vê Áries como alguém tentando controlá-los. Eles veem como alguém que toma iniciativa enquanto eles estão ocupados pensando nas possibilidades. E Áries não vê Sagitário como rebelde sem causa. Vê como alguém que questiona de forma inteligente, que adiciona profundidade às suas ações. Essa amizade funciona porque há uma admiração mútua genuína. Áries admira a sabedoria de Sagitário, aquela capacidade de ver significado em tudo. Sagitário admira a coragem de Áries, aquela disposição de agir mesmo com medo. E quando você tem dois guerreiros que se respeitam assim, cara, você tem uma parceria imbatível. A amizade entre eles é marcada por aventuras insanas, risadas sem fim e uma cumplicidade que vai muito além do superficial. São aqueles amigos que não precisam falar para entender. Aqueles que, se você mandar uma mensagem às 3 da manhã, dizendo, vamos fazer algo maluco, a resposta é, já estou indo. Não tem joguinho mental, não tem falsidade. O que você vê é o que você tem. E isso cria uma confiança que é a base para qualquer relacionamento duradouro. Mas atenção, essa amizade precisa ser cultivada conscientemente dentro do relacionamento romântico. É fácil, com o tempo, esquecer de ser amigo do seu parceiro. Parar de rir juntos, parar de ter cumplicidade, virar apenas dois adultos dividindo contas. Com Áries e Sagitário, quando isso acontece, o relacionamento morre rápido. Porque a chama que mantém eles juntos é alimentada por essa amizade, por esse companheirismo genuíno. Agora vamos falar de algo que parece mágica, mas tem muito de energia. A sorte que parece seguir esse casal. Não estou falando de ganhar na loteria, embora possa acontecer também. Estou falando de como portas se abrem, oportunidades aparecem, caminhos se revelam quando esses dois estão juntos. Áries é regido por Marte, o planeta da ação, da guerra, da conquista. É energia pura, é força bruta direcionada. Sagitário é regido por Júpiter, literalmente o planeta da expansão, da sorte, da abundância. Quando você junta a ação marciana com a expansão jupiteriana, o que acontece? Tudo que eles tocam tende a crescer, a prosperar, a dar certo. Mas olha, não é porque o universo entregou de bandeja. É porque existe uma sinergia entre como esses dois operam. Áries age rápido, não perde oportunidades por ficar pensando demais. Sagitário enxerga longe, identifica oportunidades que outros nem percebem. Juntos, eles são rápidos e visionários. Pegam as chances certas na hora certa. A beneficência mútua aqui se manifesta de formas práticas. Quando um está em baixa, o outro naturalmente eleva. Áries dá coragem para Sagitário arriscar mais. Sagitário dá sabedoria para Áries não se meter em qualquer parada. Esse casal tende a prosperar financeiramente, profissionalmente, porque eles se impulsionam. Não é competição destrutiva, é competição saudável que faz ambos crescerem. E tem mais. A auspiciosidade dessa união se revela em momentos cruciais.
Aquela viagem que mudou tudo foi porque um sugeriu e o outro topou na hora. Aquele negócio que deu certo foi porque combinaram as habilidades de ambos. É como se quando eles estão alinhados, o fluxo da vida fica a favor deles. Mas quando estão brigados, em desarmonia, aí nada flui direito, tudo emperra. Isso não é superstição, é física quântica da vida. A energia que você emite afeta diretamente o que você atrai. E quando duas energias poderosas, como Áries e Sagitário, estão sincronizadas, elas criam um campo magnético que puxa coisas boas. Mas quando estão em conflito, criam caos e afastam oportunidades. Por isso é tão importante que esse casal trabalhe na harmonia entre eles. Tá, chegou a hora de falar sobre o que vocês estavam esperando. A química física entre Áries e Sagitário. E eu vou ser direto. É insana. Absolutamente insana. Essa é daquelas combinações onde a atração física é instantânea, magnética, quase irresistível. Mas não é só tesão cego. É algo muito mais profundo e complexo. Áries é puro desejo encarnado. Quando eles querem algo, ou alguém, vão com tudo, sem rodeios, sem joguinhos. É direto, intenso, quase primitivo. A energia sexual ariana é ardente, urgente, não aceita espera. Eles querem consumir e ser consumidos. Sagitário é aventureiro até na cama. Eles querem explorar, experimentar, transcender o comum. Não aceitam rotina, mesmice, previsibilidade. Para eles, sexo é uma jornada de descoberta, não apenas um ato físico. Quando essas duas energias se encontram, explosão. Áries traz a intensidade, a paixão que queima. Sagitário traz a variedade, a disposição de tentar tudo pelo menos uma vez. Juntos, eles criam uma vida sexual que nunca fica monótona. Sempre tem algo novo. Sempre tem aquela faísca, aquele desejo que não se apaga com o tempo. Mas tem mais profundidade aqui do que parece. A afinidade sexual entre eles é tão forte porque está baseada em algo além do físico. Está baseada na admiração mútua, no respeito, na atração mental também. Áries se excita com a inteligência de Sagitário, com aquela capacidade de conversar sobre qualquer coisa. Sagitário se excita com a confiança de Áries, com aquela energia de eu sei o que quero e vou buscar. O desejo aqui se mantém vivo, porque ambos são signos que valorizam a liberdade. Nenhum dos dois quer se sentir preso ou obrigado. Quando o sexo acontece, é porque ambos genuinamente querem, não por obrigação ou rotina. Não é quantidade forçada. É qualidade intensa quando rola. Mas atenção para um ponto importante. A impulsividade de Áries pode às vezes chocar com a necessidade de Sagitário de estar mental e emocionalmente presente. Áries pode querer ação imediata. Sagitário pode precisar de um pouco de conexão emocional antes. Se eles não comunicarem essas necessidades, pode rolar frustração. Áries achando que Sagitário está distante. Sagitário achando que Áries só quer sexo sem profundidade. A chave é comunicação aberta e honesta sobre desejos e necessidades. E olha, com esses dois signos que valorizam tanto a verdade, isso não deveria ser problema. O problema é quando o ego entra no meio e ninguém quer admitir vulnerabilidade. Mas quando conseguem ser honestos um com o outro sobre o que querem e precisam, a compatibilidade sexual vai para outro nível. Um nível onde não é só corpos se encontrando, mas almas se conectando através do físico. A disposição psicológica entre esses dois é algo fascinante de observar. Estamos falando de duas mentes que nunca param, que estão sempre processando, sempre buscando, sempre querendo mais.
mas a forma como cada um opera mentalmente é bem diferente, e é aí que a mágica acontece quando eles se complementam. Áries tem uma mente que funciona em modo ataque. É estratégia de guerra, é foco no objetivo, é como eu vou conquistar isso. Eles pensam rápido, decidem rápido, não ficam ruminando possibilidades infinitas. Veem o alvo e vão. A mente ariana é como uma flecha, direta, rápida, certeira. Sagitário tem uma mente que funciona em modo exploração. É filosofia, é conexão de ideias, é o que isso significa no contexto maior. Eles pensam em possibilidades, em implicações, em verdades universais. A mente sagitariana é como um telescópio, sempre buscando ver mais longe, entender mais profundo. Quando essas duas formas de pensar se encontram, pode dar muito certo ou muito errado. Dá certo quando elas se complementam. Áries dá foco e direção ao pensamento disperso de Sagitário. Sagitário dá contexto e significado às ações impulsivas de Áries. Dá errado quando elas entram em conflito. Áries acha Sagitário enrolado demais, perdido em teorias. Sagitário acha Áries superficial demais, agindo sem pensar nas consequências. A amizade psicológica aqui se constrói sobre respeito pela forma de pensar do outro. Áries precisa entender que quando Sagitário está filosofando, não está perdendo tempo. Está processando de uma forma que faz sentido para ele. Sagitário precisa entender que quando Áries está agindo sem pensar muito, não está sendo burro, está confiando no instinto de uma forma que funciona para ele. Emocionalmente, ambos têm uma tendência a serem honestos de forma brutal. Nenhum dos dois tem paciência para fingimento ou manipulação emocional. Áries sente algo, expressa na hora, às vezes de forma explosiva. Sagitário processa algo, fala a verdade, às vezes de forma que machuca sem querer. Essa honestidade mútua pode ser uma bênção. Você sempre sabe onde está pisando. Mas também pode ser uma maldição quando falta tato. O equilíbrio emocional aqui vem quando ambos aprendem que honestidade não precisa ser crueldade, que dá para ser verdadeiro sem ser destrutivo, que vulnerabilidade não é fraqueza. Áries, com toda sua coragem física, muitas vezes tem medo de vulnerabilidade emocional. Sagitário, com toda sua sabedoria filosófica, muitas vezes foge de profundidade emocional por medo de se sentir preso. Quando conseguem criar um espaço seguro, onde ambos podem ser emocionalmente honestos, sem medo de julgamento ou abandono, aí a sintonia mental e emocional deles vira algo lindo. Conversas que duram horas, compreensão sem precisar explicar tudo. Aquela sensação de finalmente ter encontrado alguém que entende como sua mente funciona. Agora vamos entrar num território mais profundo. A essência natural que cada um desses signos carrega. Existe uma classificação antiga que divide as energias em 3 tipos básicos. Tem aquelas energias divinas, angelicais, que estão sempre buscando elevação e bem maior. Tem as energias humanas, equilibradas entre luz e sombra. E tem as energias mais intensas, às vezes destrutivas, mas também transformadoras. Áries, acredite ou não, carrega uma energia essencialmente nobre. Por baixo de toda aquela agressividade, de toda aquela competitividade, existe um coração de herói genuíno. Áries quer lutar pelo que é certo, quer proteger os mais fracos, quer ser o guerreiro que faz a diferença. Quando evoluído, Áries usa sua força não para dominar, mas para defender, não para destruir, mas para construir algo melhor. Sagitário também carrega essa predisposição para a elevação. São os buscadores da verdade, os professores, os filósofos. A natureza sagitariana
é fundamentalmente otimista. Eles acreditam que o mundo pode ser melhor, que vale a pena lutar por ideais elevados. Regidos por Júpiter, o grande benéfico, eles têm uma generosidade natural de espírito. Quando essas duas naturezas nobres se encontram, você tem um casal que não está interessado em mesquinharias. Eles podem brigar e vão brigar, porque são dois signos fortes. Mas a intenção por trás das ações tende a ser boa. Quando Áries está sendo agressivo, não é para destruir Sagitário. É porque está ferido e não sabe expressar de outra forma. Quando Sagitário está sendo brutalmente honesto, não é para machucar Áries. É porque genuinamente acredita que a verdade é o caminho. Isso cria uma dinâmica onde mesmo nos piores conflitos, existe uma base de respeito e boa intenção. Eles sabem que no fundo, ambos querem crescer, evoluir, ser melhores. Essa compreensão da natureza um do outro faz toda a diferença. Não justifica comportamentos destrutivos. Nada justifica. Mas cria um contexto onde o perdão é possível, onde a reconciliação faz sentido. A predisposição natural de ambos é para ação, para movimento, para crescimento. Nenhum dos dois quer ficar estagnado numa vida pequena e sem significado. Quando juntam forças, tendem a criar algo maior que eles mesmos. Seja um negócio, seja uma família, seja um impacto social. Eles querem deixar sua marca no mundo. E quando dois espíritos nobres e guerreiros se unem com esse propósito, falando em deixar marca no mundo, vamos abordar algo crucial: filhos e crescimento familiar. Porque uma coisa é um relacionamento funcionar quando são só vocês dois curtindo a vida. Outra coisa completamente diferente é quando entra na equação a responsabilidade de criar uma família. E aqui Áries e Sagitário mostram lados surpreendentes. Áries tem um instinto protetor muito forte. Quando decidem ter filhos, levam a sério. Vão lutar por eles, proteger com ferocidade, ensinar a serem fortes e corajosos. Áries quer que os filhos sejam guerreiros também, não no sentido violento, mas no sentido de terem coragem de enfrentar a vida de peito aberto. Vão incentivar independência, vão ensinar a não terem medo de desafios. Sagitário é o pai ou mãe que vai abrir o mundo para os filhos. Vai ensinar sobre culturas diferentes, sobre filosofias diversas, sobre questionar tudo. Sagitário quer que os filhos sejam pensadores livres, que viajem, que estudem, que nunca parem de aprender. Eles são menos rígidos com regras, mais focados em formar indivíduos autônomos e conscientes. Quando você junta essas duas filosofias parentais, o resultado é interessante. As crianças crescem com coragem e sabedoria, com força e flexibilidade, com confiança para agir e consciência para refletir. Áries ensina que é ok ter medo, mas não deixar o medo te paralisar. Sagitário ensina que é ok não ter todas as respostas, e que a jornada de descoberta é o que importa. O crescimento familiar com esse casal tende a ser aventuroso. A casa não é aquele ambiente chato e previsível. Tem viagens, tem experiências novas, tem conversas profundas, misturadas com brincadeiras bobas. Tem estrutura suficiente para dar segurança, mas liberdade suficiente para permitir exploração. Mas vamos ser honestos. Também tem desafios. Áries pode ser impaciente demais com as fases lentas do desenvolvimento infantil. Pode querer que os filhos cresçam rápido, sejam independentes logo. Sagitário pode ser ausente demais, tão focado em suas próprias buscas, que esquece das necessidades práticas do dia a dia familiar. Se não equilibrarem essas tendências, as crianças podem sentir falta de presença emocional consistente. A chave é consciência e comunicação. Áries precisa aprender que criança não é mini adulto, que tem um tempo para cada coisa. Sagitário precisa aprender que liberdade não significa ausência, que os filhos precisam de presença constante
mesmo que não seja controladora. Quando conseguem esse equilíbrio, a família que eles criam é vibrante, saudável, cheia de amor expresso através de aventuras compartilhadas e crescimento conjunto. E mesmo que decidam não ter filhos, esse impulso de crescimento se manifesta de outras formas. Podem mentorar jovens, podem criar negócios que impactam vidas, podem construir projetos que deixam legado. Áries e Sagitário não foram feitos para viver só para si mesmos. Foram feitos para deixar o mundo um pouco melhor do que encontraram. Agora precisamos falar de um assunto mais pesado: temperamentos e como padrões do passado afetam esse casal. Existe algo na astrologia que reconhece que não carregamos apenas nossa própria bagagem. Carregamos padrões energéticos, tendências comportamentais, até traumas não resolvidos que vêm de linhas ancestrais. Áries carrega o temperamento do guerreiro impulsivo. Tem uma raiva natural, uma agressividade que, quando não é bem canalizada, pode ser destrutiva. Não é culpa deles. É literalmente parte da energia marciana que os rege. Mas essa raiva, muitas vezes não é só deles. É raiva herdada. É a agressividade que vem de gerações de pessoas que não souberam processar emoções difíceis de forma saudável. Sagitário carrega o temperamento do errante inquieto. Tem uma dificuldade natural com compromisso, com estar presente, com lidar com o peso da realidade mundana. Preferem viver na cabeça, nos ideais, nas possibilidades. Mas essa fuga, muitas vezes não é só deles. É um padrão herdado de gerações de pessoas que, quando a vida ficava difícil demais, simplesmente saíam, literal ou emocionalmente. Quando esses dois temperamentos se encontram no relacionamento, pode ser combustível para a explosão. A raiva impulsiva de Áries encontra a fuga filosófica de Sagitário. Áries ataca quando está ferido. Sagitário some quando está pressionado. Esse padrão pode criar um ciclo vicioso destrutivo. Áries se sente abandonado, fica com raiva, ataca. Sagitário se sente sufocado, precisa de espaço, foge. Áries vê a fuga como abandono, fica com mais raiva, e assim vai. Mas aqui está o ponto crucial. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para quebrá-los. Quando Áries entende que aquela raiva explosiva não é quem eles realmente são, mas um padrão que pode ser trabalhado, muda tudo. Quando o Sagitário entende que aquela necessidade de fugir não é liberdade, mas medo disfarçado, abre espaço para a cura. A questão da aflição e morte aqui não é literal. É sobre como um pode matar partes do outro se não tiverem cuidado. A agressividade constante de Áries pode matar o espírito livre e otimista de Sagitário. A ausência emocional constante de Sagitário pode matar a confiança e a abertura de coração de Áries. Não é maldade, é inconsciência. Trabalhar esses temperamentos exige terapia, autoconhecimento, disposição de olhar para as próprias sombras. Áries precisa aprender formas saudáveis de processar raiva. Exercício físico intenso, artes marciais, qualquer coisa que canalize essa energia de forma construtiva. Sagitário precisa aprender que estar presente não é prisão. É escolha consciente de construir algo significativo. Quando ambos fazem esse trabalho interno, quando quebram os padrões herdados e criam novos, aí você tem um casal que não só funciona bem junto, mas que cura gerações de dor através do relacionamento deles. Isso é poderoso demais para ser ignorado. Tem um aspecto dessa união que precisa ser cultivado ativamente: a capacidade de criar apego saudável e aumentar a longevidade do relacionamento. E quando eu falo apego, não estou falando de dependência tóxica. Estou falando daquela cola emocional
que faz vocês escolherem ficar juntos, mesmo quando a paixão inicial esfria. Áries, por natureza, é intenso, mas não necessariamente constante. Eles sentem tudo com força máxima, mas podem se cansar rápido se as coisas ficam monótonas. Sagitário é naturalmente avesso a se prender. Valoriza liberdade acima de quase tudo. Então, como que um casal assim cria longevidade? A resposta está em rituais e momentos compartilhados que criam história conjunta. Áries precisa de marcos, de conquistas que podem celebrar juntos. Cada aniversário de namoro é uma vitória. Cada meta alcançada juntos é uma medalha. Sagitário precisa de aventuras compartilhadas que viram memórias. Aquela viagem maluca que fizeram, aquele curso que fizeram juntos, aquele projeto insano que tocaram. Quando eles conscientemente criam esses momentos, estão construindo uma narrativa compartilhada. Não são mais apenas dois indivíduos que decidiram dividir espaço. São parceiros numa jornada épica. E quanto mais rica essa jornada, mais difícil é abandoná-la por qualquer motivo bobo. A longevidade aumenta quando eles investem em criar tradições que são só deles. Pode ser aquela corrida que fazem juntos todo sábado de manhã. Pode ser aquele restaurante novo que experimentam toda sexta. Pode ser aquele destino que visitam todo ano. O que importa não é o que fazem. É que estão construindo algo único, que nenhum dos dois quer perder. Mas atenção! Esses rituais precisam ter o DNA de ambos. Se é só o que Áries quer, Sagitário vai se sentir sufocado. Se é só o que Sagitário quer, Áries vai se sentir negligenciado. Tem que ser algo que faz os dois olharem um para o outro e pensarem: cara, ninguém mais entenderia isso, só a gente. O apego saudável também vem de atravessar tempestades juntos e sair do outro lado. A primeira grande briga que tiveram e conseguiram resolver. A primeira crise real que enfrentaram em equipe. A primeira vez que um dos dois estava quebrando e o outro segurou. Cada uma dessas experiências adiciona uma camada de profundidade ao relacionamento. E olha, vou ser honesto, para Áries e Sagitário, a longevidade não vem fácil. Ambos são signos que podem se cansar rápido, que podem ir embora se não virem sentido. Mas quando decidem ficar, quando fazem a escolha consciente de construir algo duradouro, aí criam um relacionamento que dura décadas, que inspira outras pessoas, que mostra que é possível ter paixão e parceria ao mesmo tempo. Precisamos falar sobre algo que muita gente não considera: a disposição de servir um ao outro. E vamos deixar claro desde já, quando eu falo servir, não estou falando de submissão ou perda de identidade. Estou falando daquela disposição genuína de colocar o bem-estar do outro como prioridade, de fazer sacrifícios quando necessário. Áries tem uma predisposição natural para proteger. Quando amam de verdade, viram guardiões ferozes. Vão lutar por você, vão defender você, vão garantir que você esteja seguro e cuidado. Áries serve através da ação, resolvendo problemas práticos, enfrentando desafios por você, sendo aquela rocha sólida quando você precisa. Eles se sentem realizados sendo o herói, sendo aquele que salva o dia. Sagitário tem uma forma diferente de servir. Eles não são tão práticos no dia a dia. Podem esquecer de lavar a louça, podem ser desorganizados com tarefas mundanas. Mas Sagitário serve através da expansão, da inspiração. Quando você está perdido, é Sagitário que te ajuda a encontrar sentido. Quando você está em crise existencial, é Sagitário que te dá perspectiva. Eles elevam você, expandem sua visão, te lembram de quem você realmente é quando você esquece. O bonito dessa dinâmica
é que as formas de servir se complementam. Áries cuida do mundo material, prático, tangível. Sagitário cuida do mundo mental, emocional, espiritual. Juntos, eles cobrem todas as bases. Quando Áries está exausto de tanto lutar, Sagitário aparece com aquela filosofia que faz tudo fazer sentido de novo. Quando Sagitário está perdido em teorias e não consegue agir, Áries aparece e simplesmente faz acontecer. Mas tem uma condição crucial: a reciprocidade. Se Áries sente que está sempre protegendo, sempre resolvendo, sempre sendo forte e nunca recebe cuidado de volta, o ressentimento cresce rápido. E Áries com ressentimento é uma bomba relógio. Se Sagitário sente que suas contribuições não são valorizadas só porque não são tão óbvias ou práticas, o afastamento é inevitável. E Sagitário afastado some para bem longe. A predisposição de servir precisa ser mútua, reconhecida e apreciada. Áries precisa entender que quando Sagitário passa horas conversando com ele sobre o sentido da vida, isso é cuidado, mesmo que não pareça tão prático quanto pagar uma conta. Sagitário precisa entender que quando Áries resolve aquele problema chato que estava te consumindo, isso é amor, mesmo que não venha embrulhado em filosofia profunda. Quando essa dinâmica funciona bem, você tem um relacionamento onde ninguém está contando pontos. Ninguém está fazendo planilha de eu fiz isso, então você precisa fazer aquilo. Ambos estão naturalmente inclinados a dar o melhor de si, porque querem ver o outro feliz. E isso, meus amigos, é quando o relacionamento transcende o ego e vira algo maior. Agora vamos falar sobre casamento. Não o evento, mas a construção de uma vida juntos a longo prazo. Porque uma coisa é a paixão inicial, outra completamente diferente é acordar todo dia ao lado da mesma pessoa durante décadas e ainda escolher estar ali. Áries entra no casamento com intensidade total. Quando decidem casar, é porque viram em você um parceiro de guerra, alguém digno de lutar ao lado deles nas batalhas da vida. A felicidade matrimonial para Áries está conectada a sentir que estão construindo algo grandioso juntos. Que o relacionamento os faz mais fortes, não mais fracos. Eles precisam de ação, de movimento, de sentir que o casamento é uma aventura contínua, não uma prisão confortável. Sagitário entra no casamento com cautela. Eles têm medo genuíno de perder sua identidade, de se tornarem apenas metade de um casal, ao invés de um indivíduo completo. A felicidade matrimonial para Sagitário está ligada a manter a sensação de liberdade e crescimento individual, mesmo dentro da união. Eles precisam sentir que o casamento expande suas possibilidades ao invés de limitá-las, que podem continuar explorando o mundo, mesmo tendo um parceiro fixo. Quando essas duas visões se harmonizam, o resultado é um casamento que tem tanto fogo quanto profundidade. Áries traz comprometimento real. Quando dizem para sempre, é para sempre mesmo. Vão lutar até o fim. Sagitário traz flexibilidade. Quando as coisas ficam difíceis, ao invés de abandonar, buscam novas formas de fazer funcionar. A duração desse casamento tende a ser longa quando ambos entendem uma verdade fundamental. Eles não são duas metades que se completam. São dois inteiros que escolhem caminhar juntos. Áries não precisa de Sagitário para ser completo, mas escolhe ter Sagitário ao lado porque juntos são mais fortes. Sagitário não precisa de Áries para ser completo, mas escolhe ter Áries ao lado porque juntos vão mais longe. O segredo da felicidade duradoura aqui está em nunca deixar a chama morrer. E olha, com dois signos de fogo, isso deveria ser fácil, certo? Errado. Porque fogo sem combustível apaga. E o combustível desse casamento é novidade, é aventura,
é desafio. Quando a vida vira rotina pura, trabalho, contas, obrigações, e não sobra espaço para nada que os faça se sentir vivos, o casamento começa a morrer. E eles precisam conscientemente investir em manter as coisas interessantes. Novas experiências juntos, novos projetos, novas metas. Não precisa ser sempre gigante. Às vezes é só tentar um hobby novo. Às vezes é planejar um fim de semana diferente. O que importa é não deixar o relacionamento cair na mesmice que mata a alma desses dois signos. Mas tem uma condição não negociável. O dia que Áries começar a desrespeitar Sagitário, tratando como inferior ou menos capaz, acabou. O dia que Sagitário começar a menosprezar Áries, tratando como burro ou sem profundidade, acabou. Esses dois signos orgulhosos não toleram desrespeito, nem um pouquinho. A admiração mútua que existia no começo precisa ser cultivada para o resto da vida. Quando conseguem manter o respeito, a aventura e a paixão, você tem um casal de 70 anos que ainda se olha com aquele brilho no olho, que ainda faz loucuras juntos, que ainda surpreende um ao outro, que se tornou lenda entre amigos e família, como o casal que nunca parou de viver de verdade. Chegou a hora de falar sobre o lado sombrio, sobre os pontos de repulsão e a possibilidade real de inimizade. Porque sim, mesmo numa combinação tão compatível quanto Áries e Sagitário, existem minas terrestres que podem explodir tudo se não forem bem navegadas. O primeiro ponto de repulsão, sinceridade brutal versus sensibilidade ferida. Ambos valorizam honestidade, certo? Mas a honestidade de Sagitário pode ser cruel. Eles soltam verdades sem filtro, sem considerar como vai doer. E Áries, por mais guerreiro que seja, tem um ego frágil. Quando Sagitário solta uma verdade devastadora sobre Áries, especialmente na frente de outras pessoas, a ferida é profunda. E Áries ferido ataca, viciosamente. Imagine a cena. Estão numa festa. Sagitário conta uma história onde Áries não saiu bem. Para Sagitário, é só uma anedota engraçada, uma verdade inofensiva. Para Áries, é humilhação pública, é deslealdade, é traição. A resposta de Áries é explosiva, desproporcional aos olhos de Sagitário. Sagitário se sente atacado por nada, reage se afastando ou atacando de volta com mais verdades duras. Espiral destrutiva iniciada. Segundo ponto de repulsão: necessidade de atenção versus necessidade de espaço. Áries, embora não admita, precisa de atenção constante. Precisa sentir que é prioridade, que é importante, que é desejado. Sagitário precisa de espaço, de autonomia, de não se sentir sufocado. Quando Áries pressiona por mais tempo junto, mais atenção, mais validação, Sagitário se sente encurralado e foge. Quando Sagitário se afasta para ter seu espaço, Áries interpreta como rejeição e ou persegue ou se vinga, ficando distante também. Terceiro ponto de repulsão: impulsividade versus necessidade de significado. Áries age por instinto, não pensa muito, só vai. Sagitário precisa entender o porquê, precisa que as coisas façam sentido. Quando Áries toma uma decisão grande impulsivamente, muda de emprego, faz uma compra grande, muda planos importantes sem consultar Sagitário, a sensação é de desrespeito total. Sagitário sente que sua opinião não importa, que Áries é uma criança irresponsável. Responde com condescendência, tratando Áries como inferior intelectualmente. A inimizade real pode se instalar quando esses padrões se repetem sem resolução. Áries começa a ver Sagitário como arrogante, insensível, ausente. Sagitário começa a ver Áries como imaturo, carente, controlador. E o pior,
Ambos são orgulhosos demais para admitir erro ou pedir desculpas primeiro. Preferem morrer na cruz a dizer: eu estava errado, me desculpa. Quando a repulsão se transforma em inimizade ativa, é feio. Áries usa a raiva como arma. Palavras cortantes, ações impulsivas para machucar, às vezes até violência emocional. Sagitário usa a frieza como arma. Indiferença calculada, ausência deliberada, às vezes até crueldade verbal disfarçada de apenas sendo honesto. Dois guerreiros que se amavam, agora usando todas as vulnerabilidades que conhecem um do outro como munição. A única forma de evitar esse destino é consciência e humildade. Reconhecer quando o ego está falando mais alto que o amor. Ter coragem de ser o primeiro a estender a mão, mesmo quando o orgulho grita para não fazer isso. Entender que ganhar uma discussão, mas perder o relacionamento não é vitória, é derrota para ambos. E olha, vou ser brutalmente honesto. Se esses dois não trabalharem ativamente na comunicação, na gestão de conflitos, na capacidade de perdoar e recomeçar, a tendência é implodir. Porque a intensidade que faz esse casal ser incrível nos bons momentos é a mesma intensidade que pode destruir tudo nos maus momentos. Vamos explorar agora uma camada mais profunda dessa repulsão potencial. Como as essências fundamentais desses signos podem entrar em conflito. Porque vai muito além de personalidades ou comportamentos. Estamos falando de energias arquetípicas, de forças primordiais que às vezes são incompatíveis em níveis sutis. Áries representa o arquétipo do guerreiro puro, do soldado na linha de frente, daquele que age primeiro e pensa depois. É energia Yang, no seu estado mais bruto, agressivo, penetrante, conquistador. Sua essência é sobre dominação, sobre impor sua vontade no mundo, sobre vencer. Sagitário representa o arquétipo do filósofo nômade, do professor viajante, daquele que busca verdades universais. Também é Yang, também é masculino, mas de uma forma mais refinada. Expansivo ao invés de agressivo, compreensivo ao invés de conquistador. Quando dois arquétipos Yang se encontram, pode haver tanto camaradagem profunda quanto competição destrutiva. A amizade surge do reconhecimento. Você tem fogo na alma como eu. Você entende o que é viver intensamente. Eles se tornam irmãos de armas, parceiros em aventuras, aliados naturais. Se respeitam mutuamente porque veem no outro um espelho de sua própria força. Mas a inimizade pode surgir exatamente da mesma fonte. Você é como eu, então você ameaça meu território. Especialmente se ambos estiverem imaturos. Áries imaturo precisa ser o alfa, o mais forte, o vencedor. Não aceita competição. Não aceita que alguém questione sua autoridade. Sagitário imaturo precisa ser o mais sábio, o que sabe mais, o professor. Não aceita ser corrigido. Não aceita que alguém tenha verdades que ele não conhece. Quando essas duas essências imaturas colidem, cada interação vira uma batalha velada de egos. Áries tentando provar que é mais forte, mais corajoso, mais capaz. Sagitário tentando provar que é mais inteligente, mais consciente. Nenhum dos dois cedendo 1 milímetro, porque ceder seria admitir inferioridade. E isso é inaceitável. A evolução dessa dinâmica depende muito do nível de maturidade e autoconhecimento de cada um. Áries evoluído entende que força real não precisa ser provada constantemente, que vulnerabilidade é coragem, que há mais poder em proteger do que em dominar. Sagitário evoluído entende que sabedoria real é humilde, que sempre há mais para aprender, que verdade é subjetiva e pessoal. Quando você tem dois indivíduos evoluídos, a amizade,
romântica ou não, se torna algo transcendente. Eles se impulsionam mutuamente para níveis cada vez mais altos de realização pessoal. Celebram genuinamente as vitórias um do outro, porque entendem que o sucesso de um não diminui o outro. Apoiam nas derrotas sem julgamento, porque sabem que todo guerreiro cai às vezes. Mas quando há imaturidade, a inimizade se instala de forma tóxica. Competição disfarçada de incentivo, críticas disfarçadas de ajuda, sabotagem disfarçada de honestidade. E o pior, nenhum dos dois tem humildade suficiente para admitir que está errado e pedir paz primeiro. Áries prefere morrer lutando, Sagitário prefere desaparecer para sempre. O ponto crucial aqui é que essas essências não são destino, são tendências. Você pode trabalhar nelas, pode evoluir, pode escolher conscientemente ser a versão madura ao invés da versão reativa. Mas exige trabalho interno profundo, exige terapia, exige vontade genuína de crescer como pessoa. Vamos finalizar falando sobre amor. Não o conceito abstrato, mas as formas reais, tangíveis, de como esse amor se manifesta entre Áries e Sagitário. Porque amor não é uma coisa única e simples, é complexo, multifacetado, e pode se expressar de formas surpreendentemente diferentes. Existe o amor desequilibrado, onde um ama muito mais que o outro. Com Áries e Sagitário, quando isso acontece, geralmente é óbvio desde o começo. Se Áries está completamente entregue, mas Sagitário está apenas curtindo a companhia sem comprometimento real, Áries vai sentir. E vai ou brigar por atenção, ou se afastar ferido. Se Sagitário está apaixonado, mas Áries está só testando as águas, Sagitário vai perceber a falta de intensidade, e provavelmente vai pular fora antes de se machucar mais. Mas quando o amor é mútuo e equilibrado, quando ambos sentem aquela atração instantânea, aquela conexão imediata, aquela sensação de finalmente encontrei alguém que me entende, aí a mágica acontece. O amor de Áries se manifesta através de ação constante, gestos, surpresas, proteção ativa. Eles não dizem eu te amo apenas com palavras. Dizem lutando por você, defendendo você, fazendo coisas concretas que melhoram sua vida. O amor de Sagitário se manifesta através de expansão compartilhada. Aventuras juntos, conversas profundas às 3 da manhã. Aquele jeito de fazer você ver o mundo com outros olhos. Eles não expressam amor através de declarações dramáticas. Expressam incluindo você em todas as suas explorações, querendo que você cresça junto com eles, compartilhando suas verdades mais profundas. Quando esses dois tipos de amor se encontram e se fundem, você tem algo raro e precioso. Um relacionamento que é tanto intenso quanto significativo. Que tem paixão física, mas também conexão intelectual. Que é aventura constante, mas também tem momentos de profunda intimidade emocional. É fogo que queima junto, ao invés de queimar um ao outro. Mas tem uma verdade importante aqui. Nem sempre esse amor precisa ser romântico para ser real e transformador. A conexão entre Áries e Sagitário pode se manifestar como amizade profunda, como parceria de negócios incrível, como mentoria mútua. O amor está ali, é só que a forma é diferente. E tem outra verdade que precisa ser dita. Nem todo amor precisa durar para sempre na mesma forma para ser valioso. Às vezes Áries e Sagitário se encontram num momento específico da vida, onde cada um precisa exatamente do que o outro oferece. Áries precisa aprender a ter visão maior, a não ser tão impulsivo. Sagitário precisa aprender a ter coragem de agir, a não ficar só nas teorias. Eles se ensinam, crescem imensamente, e então, às vezes seguem caminhos separados. Isso não diminui o que tiveram,
não torna o amor menos real. Significa apenas que algumas conexões são meteoros, intensas, brilhantes, transformadoras, mas não necessariamente eternas. E tá tudo bem. O valor não está na duração, está no impacto, na transformação que causaram um na vida do outro. Mas quando Áries e Sagitário decidem conscientemente construir algo duradouro, quando ambos estão maduros o suficiente, quando as circunstâncias da vida se alinham, quando fazem a escolha diária de estar juntos, aí você tem um dos casais mais incríveis possíveis. Um casal que aos 70 anos ainda está fazendo planos loucos, que nunca perdeu aquela faísca, aquele brilho no olho, que se tornou lenda entre todos que os conhecem. Vamos recapitular o que faz Áries e Sagitário funcionarem tão bem quando funciona. Interesses profundamente alinhados em busca de significado e conquista. Uma amizade genuína baseada em respeito mútuo. Uma sorte aparente que é, na verdade, resultado da sinergia de energias complementares. Uma compatibilidade sexual que mistura intensidade com aventura. Sintonia psicológica onde mentes inquietas se encontram e se complementam. Naturezas essencialmente nobres buscando elevação e crescimento. Capacidade de construir família e legado juntos quando decidem. Consciência dos temperamentos herdados e disposição para trabalhar neles. Capacidade de criar apego saudável através de rituais e experiências compartilhadas. Formas complementares de servir e cuidar um do outro. Potencial para felicidade matrimonial duradoura quando mantém a chama acesa. Mas também, pontos de repulsão real que podem explodir tudo. Egos que podem colidir de forma destrutiva. Possibilidade de inimizade quando há imaturidade. E múltiplas formas de amor que podem se manifestar. A verdade sobre Áries com Sagitário é esta. Tem potencial para ser extraordinário. Mas nada disso acontece no automático. Compatibilidade astrológica é apenas a fundação. O que realmente determina se essa construção vai ser um castelo ou uma ruína é o trabalho consciente, diário, que ambos colocam nela. É Áries aprendendo a controlar a impulsividade, a pensar antes de agir, a considerar os sentimentos de Sagitário, mesmo quando a urgência está gritando para agir já. É Sagitário aprendendo a estar presente, a não fugir quando fica difícil, a se comprometer de verdade, mesmo quando a vontade é sair explorando o mundo sozinho. É ambos aprendendo que honestidade não precisa ser crueldade, que vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir desculpas não é derrota. É trabalhar nos próprios egos todos os dias, para que o relacionamento seja maior que a soma das partes. É escolher amor sobre orgulho, compreensão sobre julgamento, crescimento sobre estagnação. Áries e Sagitário têm tudo para dar certo. Mas dar certo não significa ausência de problemas. Significa capacidade de atravessar tempestades juntos e sair mais fortes do outro lado. Significa brigas que terminam em compreensão mais profunda, ao invés de ressentimentos guardados. Significa diferenças que se tornam forças complementares, ao invés de motivos de separação. Se você é Áries ou Sagitário, considerando essa combinação, vá com tudo, mas vá consciente. Esse relacionamento pode ser a maior aventura da sua vida, mas vai exigir que você seja a melhor versão de si mesmo. Vai exigir crescimento constante, vai exigir que você enfrente suas sombras. Vai exigir que você seja corajoso não só nas ações, mas também na vulnerabilidade emocional. E se você já está nesse relacionamento e está assistindo isso, procurando respostas, o fato de estar aqui já mostra que você se importa o suficiente.
Use essas informações não como desculpa para o comportamento de ninguém. Ah, ele é Áries, então é normal ser impulsivo. Não. Use como ferramentas para entender melhor e construir algo melhor juntos. O que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte: Áries e Sagitário são cosmicamente compatíveis, mas humanamente precisam fazer a lição de casa. Precisam comunicar, negociar, ceder, crescer, evoluir. A astrologia te dá o mapa, mas você ainda precisa fazer a viagem. E que viagem incrível pode ser quando dois signos de fogo decidem queimar junto ao invés de queimar um ao outro. Essa combinação pode criar um império ou pode criar cinzas. A diferença está na maturidade emocional, no compromisso real, na disposição de ambos de serem vulneráveis e verdadeiros. Quando funciona, e tem todo o potencial cósmico para funcionar, é um relacionamento que inspira, que mostra que é possível ter paixão e parceria, aventura e estabilidade, liberdade e compromisso. Dois guerreiros, dois aventureiros, dois fogos queimando na mesma direção, criando uma luz tão intensa que ilumina não só suas vidas, mas a vida de todos ao redor. Esse é o potencial de Áries com o Sagitário. Mas, lembre-se, potencial não é destino. Potencial é apenas possibilidade. O que você faz com essa possibilidade? Isso depende inteiramente de vocês. E me conta nos comentários. Você é Áries, Sagitário, ou está num relacionamento com algum desses signos? Como tem sido sua experiência? Bateu com o que eu falei aqui? Ou sua realidade é diferente?